Boa noite, igreja. Boa noite. Pai seja convosco, amém? Amém. Faz tempo, né, que eu não venho aqui pregar. Dá um nervosinho. Mas a mensagem de hoje eu creio que é algo muito importante para a gente viver. Então, Deus estará conduzindo. Já vou começar bebendo água, né? Vocês me conhecem. E eu bebi um golinho de água antes de sair ali do meu lugar, e mesmo assim a minha boca parece um deserto. Mas enfim, né? No domingo passado, para quem estava aqui vai lembrar, o pastor Caio deu início a uma série de mensagens sobre disciplinas espirituais, hábitos espirituais. Para quem não estava aqui, vou contextualizar bem rapidinho, mas os hábitos espirituais são hábitos que nós cultivamos no nosso dia a dia e que vão nos aproximar de Deus e que através disso o caráter de Deus vai sendo formado em nós. E hoje eu gostaria de seguir nesse mesmo sentido, nesse caminho, trazendo um pouco sobre um dos hábitos espirituais, que o Caio até chegou a mencionar na semana passada, que é a oração. E eu acredito que a oração é uma das ferramentas mais poderosas, mais importantes para nós cultivarmos um relacionamento com Deus. É uma das ferramentas que nós devemos desenvolver com mais cuidado também, para que esse relacionamento seja verdadeiramente um relacionamento, seja verdadeiramente uma via de mão dupla. Então, todos os hábitos espirituais, as disciplinas espirituais, elas são importantes. E desenvolvê-los da maneira certa é ainda mais importante. E eu acredito que o pastor Caio vai falar novamente sobre a oração aqui em algum momento, mas vamos olhar essa mensagem como uma introdução a essa disciplina, amém? Eu confesso para vocês que eu gosto muito de falar sobre hábitos. É um tema que eu gosto bastante de estudar, de falar, conversar. E hoje em dia se ouve muito sobre isso, né? Sobre criar bons hábitos, sobre desenvolvimento pessoal e essas coisas. Então, nada mais incrível, nada mais espetacular do que nós falarmos sobre hábitos, mas hábitos espirituais. Hábitos que vão nos desenvolver como pessoa, mas vão nos desenvolver como cristãos, que é o centro da nossa vida. Então, nada mais maravilhoso do que nós falarmos sobre isso dia após dia. E hoje eu queria falar então da oração. E falando da oração, eu confesso também que eu sempre achei muito difícil orar. E eu sempre conversei com Deus, né? Eu lembro que antes ainda de eu casar, eu pegava o ônibus para ir para a escola, para ir para os lugares, e eu ia ali durante aquele trajeto falando com Deus, conversando. Só que eu confesso também que era aquela oração que você vai conversando com Deus e no meio da conversa você vai colocando uns afazeres que você não pode esquecer, que você vai pensando como tá bonita a casa lá que estava em construção e agora não tá mais. Então aquela oração que você vai orando, falando com Deus, mas você vai pensando em outras coisas da sua vida. E eu ia fazendo assim. E até quando eu era criança, eu lembro assim, nossa, eu tenho bem nítido, eu já sabia ler, né? Eu já era uma criança crescida, mas eu tenho bem nítido na minha mente que a minha mãe, ela escreveu numa folhinha assim para mim uma oração. E todos os dias ela mandava eu entrar dentro do meu quarto, tinha uma hora específica, eu acho que era tipo umas 7 horas da noite, assim, e eu entrava, pegava aquela folhinha, ajoelhava do ladinho da cama e lia aquela oração, né? Orava aquele textinho que a minha mãe escreveu. E apesar de todo dia eu ler a mesma oração e ser uma oração lida, né? Eu creio que isso, eu criança, como tinha um coração muito entregue naquilo, né, uma inocência muito entregue e realmente dedicava o meu coração àquela oração, eu creio que isso moldou muito quem eu sou hoje. Entrar naquele quarto todo dia às 7 horas e orar aquela oração que a minha mãe escreveu, moldou a pessoa que eu sou hoje. E conforme eu fui iniciando, né, a minha vida servindo na igreja, daí eu comecei a achar a oração mais difícil ainda. Porque daí a gente muitas vezes tem que vir aqui na frente, fazer uma oração para muitas pessoas. E eu comecei a achar isso mais difícil, até mais difícil do que pregar, por incrível que pareça. E eu descobri que eu não sou a única que acha isso. John Piper também falou que acha que orar é mais difícil que pregar. Então, estou no mesmo caminho que ele. Mas parece que quando eu ia precisar orar em alguma coisa assim na igreja, eu não sabia muito bem o que dizer, e quando eu ia montar uma pregação, eu tinha tudo aqui certinho que eu ia falar.
Então, para mim, orar era mais difícil do que pregar. E hoje em dia ainda me dá um frio na barriga quando eu vou orar em público. Quinta até a gente teve a reunião ali do conselho, a gente tocou nesse assunto, né? Comentou que eu passava mal de vir orar. Passo mal de tudo, né? De vir orar, de vir pregar. Mas que eu achava muito mais difícil isso. E até comentei com os pastores, mas é algo que Deus vem trabalhando no meu coração e vem ensinando qual é o verdadeiro sentido da oração, né? E realmente, quando a gente está trazendo aqui uma palavra, uma mensagem, ou quando você está conversando com alguém, explicando algo para alguém, você não esquece que você está fazendo aquilo. Quando eu estou aqui pregando, eu vou do começo ao fim da pregação, a minha mente está que eu estou pregando. Eu não esqueço. Só que quando a gente está orando, acontece igual eu lá no ônibus. Começa a pensar em 1000 outras coisas. Nós esquecemos que estamos orando. E isso é a parte difícil. Tanto quando a gente vai orar no particular, quanto como a gente vai orar em público, que daí vem outras dificuldades que eu vou falar mais pra frente, né? Mas daí quando a gente vai ver, a gente está pensando em outra coisa e isso torna, trabalhar isso na gente torna muito difícil, né? Você trabalhar não, eu estou ajoelhando para orar, eu vou só orar, eu não vou pensar em outras coisas. Trabalhar isso dentro da gente é muito difícil. Ou então a gente acaba pensando que a oração é somente pedir. Pedir, pedir, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo, Deus faça isso, Deus faça aquilo. E nisso, a nossa oração ela já vai para um caminho que não é mais o de buscar a proximidade com Deus. Já não é mais aquele objetivo pelo qual a gente deveria estar fazendo, pelo qual a gente deveria estar orando. Igual, eu morro de medo de pregar, né? Ok. Mas o meu medo de pregar é de chegar aqui e me dar um branco. E eu esquecer tudo que eu tinha planejado falar, tudo que Deus tinha colocado no meu coração. Ou então, né, pior ainda, de eu chegar aqui e falar alguma coisa errada, e daí vocês ainda acreditar no erro que eu falei e virar uma coisa que eu não tenho controle e falar algo que não é da vontade de Deus. Então, esse é o meu medo na pregação. Só que quando nós vamos orar, quando a gente vai pregar, para quem não pregou, quando um dia for fazer isso pela primeira vez, vai saber que a gente tem um temor muito grande em preparar a mensagem. Então, por mais que a gente tenha medo de falar algo que não é da vontade de Deus, quando a gente senta para ler a Bíblia, para preparar a mensagem, é um temor muito grande. E não que quando a gente vai orar, a gente não tem um temor também. Mas parece que é um pouco menor o nosso temor, né? Parece que quando a gente vai orar, às vezes a gente só quer falar palavras bonitas, às vezes a gente só quer orar por um longo período de tempo para falar que, nossa, eu oro por meia hora. Então, são medos diferentes, são problemas diferentes. E quando nós vamos orar, nós temos que estar muito atento a isso, a não querer apenas fazer uma oração bonita, ser o irmão que ora bem, ou só lembrar de orar quando a gente precisa de algo, né? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, e esquecer isso, não seguir por esse caminho, e sim fazer da oração um hábito que nos aproxima de Deus. E na semana passada, então, o Caio falou, né, que os hábitos espirituais têm esse objetivo. Não foi bem com essas palavras que ele falou, né, mas que o motivo disso deve ser nos relacionar com Deus, pelo nosso amor por Ele, né. E a oração, principalmente em público, mas também a que você ora em secreto, ela pode muito bem ser facilmente desviada desse motivo principal, dessa origem, desse fundamento que a gente deve seguir. E daí deixa de ter o fundamento que é Cristo, né? E é por isso, então, que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre como a oração deve fazer parte do nosso dia, mas de como a gente deve usar a oração para nos santificar cada dia mais. E não de maneira a conseguirmos coisas superficiais, pedirmos um bem material, que Deus nunca nem prometeu pra gente que ia ter, mas a gente insiste em só pensar nisso, né? E daí, para a gente entrar na Bíblia, eu queria ler com vocês Tiago, capítulo 4, do 1 ao 3. Essa é uma passagem bem conhecida, a gente já ouviu falar muito sobre ela, principalmente ali o versículo 3, mas eu acho que ela exemplifica bem um dos primeiros pontos que a gente tem que prestar bastante atenção na oração. Amém? Amém. Então vai dizer assim:
De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras, não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então, nessa passagem, a gente pode ver que Deus não atende aquela oração que tem por objetivo pedidos mal intencionados. E muitas vezes a gente pode pensar, né, o que são pedidos mal intencionados? Eu não vou pedir mal pelo meu irmão numa oração, ou mal para mim mesmo, não vou orar nesse sentido. Mas quando a Bíblia fala de pedido mal intencionado, ele quer dizer daqueles pedidos que lá no fundo a intenção é a inveja, é a busca pelo prazer próprio, é a cobiça, igual ele falou no texto, né? E daí perceba que ele começa falando, né, que as guerras vêm das paixões que há dentro de nós, da cobiça, da inveja, e que quando pedimos para satisfazer essas paixões, a nossa oração, ela é uma oração vazia, ela não é uma oração atendida. E isso não significa que nós não podemos pedir coisas materiais, não podemos pedir que Deus realize nossos sonhos, uma casa, enfim. Mas quando a nossa motivação, quando o nosso coração está em más intenções pedindo essas coisas, aí realmente a nossa oração está sendo vazia. Quando nossas motivações são erradas, queremos uma casa ou queremos que Deus realize um nosso sonho por uma motivação errada, aí os nossos pedidos não são atendidos. E um outro erro que a gente facilmente comete quando se trata de oração é quando queremos usar disso como uma ferramenta para a gente mostrar que somos algo, né? Que falamos melhor, que somos um nível de cristão, sei lá, superior, porque tem pessoas que querem orar em público para isso, para mostrar que falam bem, que oram bonito, e isso é um perigo que tem que tomar muito cuidado para o nosso coração não estar com essa intenção. E lá em Mateus, coloca pra gente Mateus 6, do 5 ao 8, Jesus vai deixar bem claro essa parte de que a oração ela não deve ter a intenção de mostrar ser alguém melhor que o outro, né? Vai falar assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, já está explícito, né? Não sejamos hipócritas para orar para somente ser vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, por esses motivos, a oração ela é um hábito que deve ser feito com um coração muito puro, um coração muito entregue, porque senão facilmente a gente desvia a motivação da nossa oração. E quando é feito de uma maneira que Deus nos ensina, a gente percebe que a oração ela torna-se um divisor de águas na nossa vida. Quem ora diariamente sabe que a oração ela realmente é algo que nos transforma de dentro para fora. Às vezes a gente olha pregadores famosos, pessoas que a gente admira e fala, nossa, como essa pessoa prega bem o evangelho, como essa pessoa fala bem, conhece da Bíblia. E se você for ver a fundo, ela pratica as disciplinas espirituais e a oração é uma delas e é constante. Estava olhando ali para a Gabi agora e lembrei de uma conversa que a gente teve lá em casa esses tempos que eles, não sei se eu podia falar isso, mas que eles começaram a praticar o exercício de acordar às 3 ou às 4? Às 4 da manhã para orar e isso tem transformado ainda mais a vida deles. Então, eu vejo assim, é um exemplo. A gente tem uma admiração por isso, porque realmente a oração é um divisor de águas na nossa vida. E quando a gente faz isso da maneira como Deus nos ensina, então se torna, meu Deus, não dá nem para explicar assim. Nós realmente somos transformados por isso.
Mas daí talvez você aí no seu lugar está pensando que você, primeiro, não ora em público para se exibir. Você nem gosta de falar em público, né? Quem dirá orar para se exibir? Eu nem gosto de falar em público, quem dirá orar para me exibir? Ou que não, quando eu vou orar, eu não peço as coisas com um coração mal intencionado. Eu não peço uma casa porque eu invejo a casa do meu irmão. Eu não peço algo porque eu estou cobiçando aquilo. Talvez aí você do banco está pensando isso. Só que mesmo você não cometendo essas duas coisas, talvez você ainda não vê uma mudança na sua vida de santificação. Você não está vendo uma mudança no seu relacionamento com Deus. E daí aqui eu quero abrir um parênteses só para dizer que a gente tem que prestar muita atenção nessa motivação que a gente tem pelas coisas, porque muitas coisas que a gente faz pode não parecer errada, mas se você for olhar bem lá no fundo, elas têm um errinho, que a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, essa questão de orar em público, o medo de orar em público, né? Será que justamente a gente não tem esse medo porque a gente quer fazer uma oração muito elaborada, muito bonita para o nosso irmão nos achar incrível? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a motivação que a gente tem nas coisas, porque às vezes a gente acha que, eu não quero porque é vergonha. Mas, na verdade, você tem vergonha porque você tem medo de não orar lindo. E a oração, ela tem que vir do coração, né? Então, constantemente, a gente tem que vigiar o nosso coração, as nossas intenções, porque, às vezes, atrás de uma aparente humildade, pode existir uma soberba. E isso é algo muito sério a se tratar, né? Mas, enfim, não é sobre humildade que a gente está falando, é sobre oração. Mas temos que fazer sempre essa análise, né? Então, digamos que nosso coração, ele não tem vontade de se aparecer, não é uma falsa humildade, e também a gente não pede as coisas pelas paixões erradas, mas mesmo assim, a gente não consegue firmar esse relacionamento com Deus. E daí, nesse cenário, a nossa dificuldade, na maioria das vezes, ela pode vir da gente querer inventar uma oração, querer criar uma oração achando que as nossas palavras não são suficientes, que o nosso coração entregue não é suficiente. A gente quer achar palavras, súplicas que preencham ali um certo momento, né? Não, eu preciso orar 10 minutos, 20 minutos, meia hora por dia, senão não tá bom. E daí você ajoelha para orar e começa a encher um monte de palavra e nem você entende o que você está falando, mas você começa a encher linguiça ali e colocar um monte de coisa na oração que não tem nada a ver. E sendo que a gente precisa colocar na nossa oração um coração que quer a presença de Deus. E quando a gente tem esse problema de não saber o que falar na oração, é como se nós não tivéssemos assunto com Deus, né? É como quando a gente chega com aquela pessoa que a gente não tem muito assunto, daí a gente fica falando umas coisas nada a ver, nem a pessoa entende, nem você entende, e fica aquele climão. E às vezes quando a gente se ajoelha para orar e não tem o que falar, não tem assunto com Deus, a gente começa a inventar um monte de coisa. Só que aí está um ponto de que se a gente se debruçasse diariamente, além da oração, na leitura da palavra, a gente conheceria mais a Deus. E daí a gente teria muito assunto para falar com Deus. Porque Ele vai se revelando a gente cada dia mais. Então, quando a gente se debruça diariamente na leitura da palavra e em conhecer o que Deus tem para falar para a gente, aí a gente não vai mais ter esse problema de não saber o que falar, de inventar oração. Porque daí a gente vai conhecer a Deus. E nem aquele problema de desviar o assunto no meio do caminho, né? Porque daí, na verdade, vai faltar tempo para você orar tudo que você quer orar quando você conhece Deus de verdade. E quando a gente começa a conhecer, a gente vai entendendo que o que Ele quer falar com a gente. Porque a oração é a gente falando com Deus, mas Deus também mostra o que Ele quer falar com a gente, o que Ele quer que a gente ore naquele momento. É como o véu que estava no nosso olho, ele cai. E você consegue ver o que Deus tem para você e você ora em cima disso. E eu queria ler em 2 Coríntios agora, 3, do 16 ao 18, exatamente sobre isso. Sobre a gente conhecer mais a Deus. 2 Coríntios, no 3, capítulo 3, do 16 ao 18. Amém? Quem está com a Bíblia achou? Vou ler ali então. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Assim, todos nós
que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Amém. Então, quando a gente se converte, nós temos as escamas dos nossos olhos retiradas e nós começamos a ver a Deus. É o véu que se retirou, é o véu que caiu e a gente começa a ver verdadeiramente a Deus. E como diz ali no texto, nós começamos a contemplar a glória do Senhor. E aí está a maravilha de tudo. Aí está quando o nosso sorriso abre e a gente não consegue mais pensar em outra coisa senão em contemplar essa glória maravilhosa. E contemplar a glória de Deus é o caminho para sermos transformados pelo Senhor. E a oração é um desses métodos de contemplação, de viver uma vida com Deus. E se nós somos resultados do que contemplamos a vida toda, tem pessoas que, por contemplar os pais, acabam sendo parecidos com os pais, e nós somos resultados do que nós contemplamos durante a nossa vida. Imagina se nós chegássemos ao fim dessa vida e não tivermos sido transformados por Deus porque não o contemplamos. Nossa, aí seria o fim para mim. Para mim acabou tudo. E realmente acabou tudo, né? Se chegássemos ao fim da vida e não tivéssemos sido transformados porque não contemplamos a Deus, acho que é o maior fracasso que a gente pode ter na nossa vida. Porque não conhecemos verdadeiramente a Deus, não sabíamos o verdadeiro sentido da oração, não buscamos conhecê-los, então não fomos transformados. Aí é realmente o maior fracasso da nossa vida inteira, porque a nossa vida cristã é o que realmente vai nos levar a ter uma vitória. E imagina chegar, né, em Deus achando que tá tudo certo, tá tudo lindo. Nossa, eu orei muito bonito lá embaixo, todo culto eu orava igual um canarinho. Canarinho canta, né? Não ora. Mas todo culto eu orava muito bem. E daí Deus olhar para você e falar, não tá tudo certo. Porque você orou bonito, suas palavras foram bonitas. Mas o seu coração não estava em mim. Aí, meu filho, abandone. Aí acho que é uma das cenas mais tristes que a gente pode imaginar na nossa vida com Deus, né? E aí que a gente percebe, em meio a tudo isso, algo que é maravilhoso. Que quando nós contemplamos o Senhor, envolve uma coisa, né? Que é a leitura da palavra, que é onde nós vamos conhecê-lo, onde nós vamos nos debruçar em saber o que ele tem para nós, e onde nós vamos criando mais assunto, e conforme vamos criando mais assunto, nós aprendemos a orar. E conforme você vai aprendendo a orar e colocando o seu coração numa oração verdadeira, numa oração com um coração puro, nós vamos meditando naquilo, no que você leu, no que você aprendeu, no que você viu de Deus, no que você está orando, no que você está contemplando. E quando a gente se relaciona verdadeiramente com Ele, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você medita, você então anseia a Ele. Você anseia a volta dele. Nós cristãos, é o nosso maior anseio, é ver Jesus. E quando nós ansiamos essa volta dele, nós buscamos o quê? No jejum. Então nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós meditamos, somos transformados, ansiamos a Deus, e daí jejuamos porque ansiamos a Deus, e aí a gente já juntou 4 disciplinas espirituais. 4 hábitos espirituais que muitas vezes a gente acha que são hábitos que nós vamos desenvolver isoladamente, mas na verdade um leva ao outro, um está unido ao outro. Muitas vezes nós queremos fazer tudo de forma separada, né? Hoje eu acordei, então eu vou orar para Deus abençoar meu dia. Eu vou ler a palavra aqui porque o pastor Caio postou a palavra do dia e eu tenho que seguir a palavra do dia. Eu vou jejuar porque eu tenho algum propósito muito grande, então eu vou usar esse propósito e vou jejuar. Eu vou meditar para levar a palavra lá no farol, porque eu tenho que levar uma palavra no farol, porque o Wagner pediu para levar a palavra. E percebe que todas essas coisas, nenhuma delas é errada. Você agradecer pelo seu dia não é errado, você ir para o farol não é errado, você acompanhar a leitura da Bíblia que a igreja está fazendo não é errado, muito pelo contrário, é tudo muito certo. Façam, leiam a Bíblia junto com a gente, é muito legal. E percebe que nada disso é errado.
mas que o errado é a motivação pela qual nós fazemos todas essas coisas. Então, sexta, a gente no Farol aprendeu sobre que o nosso coração, que devemos guardar o nosso coração, né? E que o nosso coração são nossos pensamentos, são nossas intenções, nossas decisões, e que tudo isso molda a nossa vida inteira. Molda quem nós somos, forja o caráter de Deus em nós, né? E por isso que o errado não são essas praticar as disciplinas isoladamente, mas sim a motivação pela qual nós estamos praticando. Então, tem pessoas que pensam, eu oro para Deus para abençoar o meu dia, porque eu quero ter um dia mais próspero, porque eu tenho que ser a mais próspera de todos para o meu exclusivo benefício. Ou pensa, eu quero fazer o plano da Bíblia porque eu quero impressionar o pastor, eu quero bater no peito e falar, eu li a Bíblia inteira. Ou eu quero jejuar para mostrar que eu jejuo, ou até fazer jejum por barganha, né? Ficar trocando as coisas com Deus. Ou, eu medito na palavra para levar um farol, porque eu quero mostrar que eu sou inteligente. Então, percebe que o erro dessas frases é a motivação pela qual a gente está fazendo as coisas. E é exatamente isso que a gente tem que cuidar. Nós devemos orar, mas para que possamos estar mais próximos de Deus. Pedir um dia bom? Sim, mas não com a intenção da gente ser o poderoso, e sim da gente estar mais próximos do nosso Deus. Precisamos ler a Bíblia no plano com a igreja para a gente estar mais próximo de Deus. Não para a gente se gabar que leu a Bíblia inteira. Para a gente ler, para a gente ter o nosso caráter moldado por esses ensinamentos. Precisamos jejuar porque nós ansiamos estar mais próximos de Deus. Meditar porque nós precisamos estar mais próximos de Deus. Nós precisamos fazer um farol voltado para Deus, trazer uma palavra voltada a Deus. Não tem a ver com nós, tem a ver com Deus. O fundamento de tudo isso é Deus, é Cristo. Então, quando a gente senta e contempla a justiça de Deus, a graça de Deus, ou qualquer outra coisa que Deus quer nos mostrar naquele dia, a oração acontece. E acontece da forma pura e da forma que Deus nos ensina e que Deus quer que nós oremos. A oração é também uma contemplação da glória de Deus. A oração, ela revela a nossa dependência a Deus. Sem ela, nós não somos capazes de nos relacionar com Ele. Sem oração, não somos capazes de ser transformados por Ele. E muitas vezes nós achamos que nós vamos ser transformados pela força do nosso próprio braço, né? Eu preciso abandonar tal pecado, eu preciso abandonar tal hábito que me faz mal espiritualmente, e a gente acha que é pela força do nosso próprio braço que a gente vai abandonar isso, né? Eu vou me afastar disso porque isso me faz pecar. E ok, a gente tem que fazer isso mesmo. Se faz você pecar, se afasta. Mas não é só a força do nosso braço, não é só o nosso esforço. É Deus também realizando a sua obra em nós que vai nos transformar, que vai nos afastar desse pecado. E na oração nós reconhecemos isso. Reconhecemos que somos pequenos, que somos incapazes de agir sozinhos, reconhecemos o nosso problema, reconhecemos que precisamos de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele sabe de todas as coisas, nós lemos ali. E muitas pessoas às vezes deixam de colocar as suas vidas em oração por ter esse pensamento. Deus já sabe, então por que eu vou falar, né? Deixa que Ele já sabe, Ele resolve. Mas não, Deus justamente deixou esse hábito pra gente, deixou essa ordenança, porque orar é uma ordem de Deus, para que a gente se relacione com Ele, para que a gente se comunique com Ele, para que a gente não viva a nossa vida isolado e sim dependendo dEle. E Ele não quer somente saber como está a nossa vida, o que a gente precisa, o que não precisa. Ele quer realmente se relacionar. Ele é um Deus de relacionamento. E a soberania de Deus permite que Ele faça qualquer coisa. Só que ainda assim, dentro dessa soberania, Ele nos convida a agirmos juntamente com Ele, por meio das disciplinas espirituais. É a forma como nós vamos agir junto com Deus. E a oração é um desses hábitos que nós precisamos cultivar para estarmos agindo junto com Ele. E assim, uma porta se abre, né, aqui para a manifestação de Deus aqui na Terra, através da oração. Então, a oração, ela não é apenas um momento de pedir coisas a Deus, ela é um momento de nós nos relacionarmos e não termos apenas objetivos próprios, né, querer apenas benefícios próprios, mas sim nos relacionarmos com Deus e querermos benefícios para o outro também, né?
A oração não é um momento apenas de nós nos queremos mostrar o tipo de cristão que nós somos. A oração não é uma ferramenta para a gente usar só quando a gente está passando dificuldade, só nos momentos difíceis. Muito pelo contrário de tudo isso. A oração ela é uma prática diária que nos renova de dentro para fora. É sim uma súplica, é sim um pedir, mas é um direcionamento de Deus para nos relacionarmos com Ele, para estreitarmos o relacionamento com Ele. E a partir do momento que a gente estreita esse relacionamento, vida começa a ser gerada dentro de nós. E isso é maravilhoso. É aí que o sobrenatural de Deus age. Muitas pessoas às vezes pensam que o sobrenatural de Deus vai agir porque você está pensando uma coisa aí na sua cabeça e eu aqui com o microfone aqui na frente vou falar exatamente o que você está pensando. E o sobrenatural de Deus se acontece assim por meio de uma revelação. Perdão. Mas a vida que é gerada dentro de nós através de praticarmos essas disciplinas, isso também é sobrenatural de Deus. E é maravilhoso viver isso. Só quem vive sabe. Então a transformação da nossa mente começa a acontecer. Nós já não vamos ser mais quem fomos ontem, mas a cada dia praticando isso, ele vai nos transformando a fim de cada vez sermos mais parecidos com ele. E não é de um dia para o outro, não é pelo acaso. Às vezes as pessoas esperam vir para a igreja e receber uma palavra que vai girar uma chavinha nelas e bum, a vida mudou. E não é assim, é dia após dia praticando, se esforçando, se dedicando, até porque disciplina, hábito é isso, né? É esforço, é dedicação. Então é dia após dia se dedicando que nós vamos começar a ver a transformação dentro de nós. E por isso, né, temos que ver muito bem quais são os hábitos que nós estamos cultivando, porque esses hábitos que a gente faz dia após dia, eles vão nos moldando. E daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos ser outra pessoa por conta desses hábitos pequenos que a gente vai praticando dia após dia. Então, se você tem o hábito de fazer algo ruim, daqui a 2 anos você vai estar uma pessoa muito ruim. Mas se você tem o hábito de fazer algo bom, de praticar essas disciplinas, daqui a 2 anos você vai estar muito mais entregue ao Senhor. E é pela prática constante, né? Pelo esforço de todos os dias, fazer um pouquinho mais, 1% a cada dia, e assim o caráter de Deus ele vai sendo construído em nós. E eu queria ler mais um texto, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do 22 ao 25, e daí aqui eu já vou caminhando para o fim. 2 Timóteo. Nossa, vocês são muito rápidos. Essa mídia é muito boa. Então diz assim: fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Até aí. E eu li esse texto num livro e me chamou muito a atenção porque ele fala de 2 atitudes. E achei muito interessante que uma atitude que a gente leu ali é que a gente deve fazer e a outra é que Deus vai fazer. Então, ele primeiro fala pra gente buscar a justiça, a fé, o amor, a paz, com quem? Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, isso é algo que tem que partir de nós. Buscar fé, justiça, amor, paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. E o coração puro é a chave ali da parte da oração. A oração deve ter um coração quebrantado, um coração que anseia por aquele a quem estamos orando, um coração que sofre com as coisas ruins desse mundo, um coração que fica triste com os que ficam tristes, um coração que fica alegre com os que ficam alegres. Então a oração tem que ter esse coração puro, esse coração quebrantado. Não um coração que está vivendo único, exclusivamente para si, um coração egoísta. Todas essas coisas vão envolver a justiça, a fé, o amor, a paz. Todas essas coisas, elas não são coisas para vivermos sozinhos.
Você não vai se amar sozinho, buscar fé sozinho, justiça sozinho. É pra gente viver com o outro. E daí depois ele ainda vai falar que aquele que é servo do Senhor não compete brigar, né? E sim ser amável para com todos. E daí ele vai deixar claro que é na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, primeiro a gente faz a nossa parte, busca com coração puro a oração, e depois ele vai vir fazer a parte dele, que é concedendo o arrependimento e transformando o outro. E aqui, daí ele fala que nós temos que estar aptos a ensinar, né? Temos que estar em oração constante, temos que estar vigilantes no nosso coração, a fim de que Deus vá conceder no outro. No outro. E daí aqui eu achei muito legal, porque quando a gente fala que a vida vai ser feita no outro, a gente precisa ter uma coisa na mente, né? Que vocês são o meu outro, mas eu sou o outro de vocês, entenderam? Vocês são o meu outro. Só que quando eu pratico, quer dizer, quando vocês praticam, eu sou o outro de vocês. Eu pergunto se vocês entenderam, porque eu mesma escrevendo fiquei meio confusa. Mas me veio isso na cabeça e eu achei muito interessante, porque às vezes a gente quer praticar as coisas para o nosso benefício. Só que a gente esquece que o outro precise que eu pratico para o benefício dele, sabe? Então vocês, quando eu praticar, quando eu seguir, quando eu orar, a vida de vocês vai ser afetada. Só que para minha vida ser afetada, eu preciso que vocês busquem, vocês orem, vocês pratiquem as disciplinas. Eu sou o outro de vocês. Então, quando todos nós fizermos isso, todos nós orarmos, todos nós meditarmos, todos nós buscarmos a Deus, um vai estar edificando a vida do outro. E Deus edificando todos nós. Deus vai estar colocando arrependimento no nosso coração, transformando o nosso coração, e isso vai gerando vida para transformar o outro também. E eu achei muito legal isso. E no fim de tudo, realmente é Deus quem vai agir na nossa vida, Deus quem vai agir na vida do nosso irmão, mas nós temos essa responsabilidade de estar constantemente em ação, praticar todos os dias os hábitos espirituais, né? Para que no fim tudo resulte na conclusão da obra dele. E eu acho que era isso que eu queria falar sobre oração. Espero ter me feito entendida, principalmente com o outro, do não sei o quê. Mas eu queria muito colocar no coração de vocês que a oração realmente é um divisor de águas, que quando a gente se debruça em ajoelhar, em buscar a Deus, ele realmente transforma a nossa vida. Não é orar hoje aqui com o pastor e depois chegar a semana inteira e nunca mais falar com Deus e daí domingo que vem vir orar de novo, mas é orar todos os dias. E todos os dias e todas as horas, estar constantemente entregando a nossa vida a Deus, constantemente buscando nos relacionar com Ele, porque é isso que traz a verdadeira transformação para a nossa vida. É isso que realmente nos aproxima dele e que, como a gente falou, quando chegar lá no final, Ele vai falar que a gente fez o certo e que a gente pode se ajuntar com Ele na mesa, que é o nosso maior sonho, né? Amém? Amém.